Uso de IA como auxiliar em atividades de pesquisa acadêmica e científica. Glauber Santiago. Mensagem aos estudantes. Saudações, estudantes! É com alegria que apresentamos vocês ao nosso componente chamado Uso de IA como auxiliar em atividades de pesquisa acadêmica e científica. Como o nome indica, iremos trabalhar com temas bastante úteis para quem lida com educação e formação. A primeira unidade introduzirá o tema de maneira geral, enquanto a segunda unidade terá como foco o pesquisador. A unidade final abordará o orientador e os membros da banca examinadora. De forma sintética, para o estudante, estes são os objetivos deste material didático. 1. Apresentar uma visão geral da ascensão e do impacto da inteligência artificial na pesquisa acadêmica. 2. Explorar diversas possibilidades de aplicação prática de ferramentas de IA para apoiar o trabalho de pesquisadores em diferentes etapas. E 3. Fornecer exemplos e orientações sobre como o orientador pode incorporar a IA para auxiliar e supervisionar estudantes. Vamos ao estudo? Unidade 1. Ascensão da inteligência artificial generativa. Raízes, revoluções e reflexões. Quando finalmente cumpri meu propósito, o caule estava totalmente desfeito e a flor em si não parecia tão fresca ou tão bonita. Além disso, era muito comum e vulgar para combinar com as outras cores delicadas do buquê. Lamentando ter destruído sem propósito uma flor que era linda, em seu próprio lugar joguei-a fora. Raj Murad, personagem de Lev Tolstói. A inteligência artificial, IA, tem transformado diversas indústrias e aprimorado nossas vidas por meio de avanços tecnológicos. Ela é capaz de solucionar problemas complexos em áreas como robótica, bancos, jogos, marketing, transporte e saúde, tornando o nosso cotidiano mais eficiente e conveniente. A pesquisa acadêmica não é uma exceção a essa tendência. Pensando nesse aspecto, concebemos este material didático. Nele, exploraremos diversas possibilidades de aplicação da IA em atividades de pesquisa acadêmica e científica. Porém, é importante deixar claro o que este material não é. Ele não se aprofunda em conceitos computacionais de IA e é destinado principalmente a educadores e acadêmicos em geral. Não é concebido para a área da computação, mas sim para usuários de IA leigos nesta área. Ou seja, este material didático não visa tratar de aplicações avançadas de IA imanentes à análise científica de dados estatísticos, matemáticos, astronômicos, físicos, químicos, biológicos, genéticos, financeiros, comportamentais, etc. Ele não explora o uso de IA para modelagem preditiva, reconhecimento de padrões, otimização, simulação, aprendizado por reforço e outros algoritmos complexos voltados para campos científicos específicos. Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural, visão computacional, robótica, bioinformática e outras áreas que envolvem autoconhecimento de ciência da computação e matemática também não são o nosso foco. O objetivo aqui é prover orientações práticas para a utilização de ferramentas de IA generativas acessíveis por leigos em computação para auxiliar em atividades básicas de pesquisa acadêmica e científica das mais variadas áreas. Retomando o que este material não é, ele não busca se aprofundar em questões sociológicas, filosóficas, psicológicas ou educacionais sobre o impacto da IA na sociedade. Ou seja, trata-se meramente de um guia prático para fornecer ferramentas e ideias de uso. 1.1 Popularização da inteligência artificial. Desde 2002,
com a proliferação de plataformas de inteligência artificial generativa, IAG, como o ChatGPT, essa tecnologia conquistou a atenção generalizada da comunidade acadêmica. Pesquisadores e professores de diversas áreas que anteriormente não haviam considerado essas tecnologias passaram a estudá-las e a incorporá-las em suas orientações acadêmicas. A popularização desse termo pode ser demonstrada pela figura 1, que apresenta um gráfico do Google Trends, mostrando o interesse pelo termo inteligência artificial desde janeiro de 2018 até outubro de 2023. O aumento foi exponencial, chegando a se multiplicar por quase 10 vezes. Prabhu e Prasad apresentam as seguintes razões para a popularidade atual da inteligência artificial. 1. Todos estão conectados. A digitalização e a internet conectam a maioria dos objetos em nosso mundo, o que é fundamental para a IA. 2. A computação está mais barata. A IA necessita de muito processamento, por isso o custo da computação ter baixado possibilitou um impulso para ela. 3. A informação é o novo petróleo. A IA baseia-se nos dados fornecidos a ela, por isso eles são valiosos. 4. O aprendizado de máquina é o novo normal. Atualmente, a IA e o aprendizado de máquina são padrões em qualquer setor ou domínio. 5. A IA tem a capacidade de dominar todas as indústrias. 6. A IA traz benefícios infinitos e apenas arranhamos a superfície. Antes de pensarmos na aplicação da IA em pesquisas acadêmicas, devemos ter ao menos uma ideia de seu desenvolvimento e funcionamento. No entanto, este é um desafio para quem não é da área da computação. O que se pode fazer é introduzir alguns poucos elementos, como segue. Bailey, Gerg e Bailey indicam que não há consenso sobre o que constitui IA. Porém, podemos apresentar, na figura 2, a organização de Russell e Norvig sobre o assunto, na qual eles apresentam 4 abordagens para definição de IA. 1. Pensando como humano, que se relaciona a criar máquinas que imitam o pensamento humano, incluindo tomada de decisões e resoluções de problemas. 2. Agindo como seres humanos, o que seria desenvolver máquinas que realizam tarefas que exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de fala e visão computacional. 3. Pensando racionalmente, estudar a mente humana usando modelos computacionais para solucionar problemas de forma lógica, como um humano. 4. Agindo racionalmente, concentrar-se no desempenho inteligente de tarefas por agentes artificiais, independentemente de imitar o pensamento humano. Em suma, essas definições representam diferentes maneiras de abordar a IA, desde a imitação do pensamento humano até a busca por soluções inteligentes para problemas complexos, seja por meio da emulação da maneira como os humanos pensam ou simplesmente alcançando resultados lógicos e racionais. Ou seja, a terminologia IA ainda é um tanto diversa, mas de qualquer forma pode ser entendida como um computador tentando realizar algo sem que alguém lhe diga exatamente o que fazer, de que forma e com os erros ele vai aprendendo. Em termos de desenvolvimento histórico, as origens da IA podem ser rastreadas até mitos antigos, contos e lendas de criaturas feitas pelo homem que foram dotadas de intelecto ou consciência por mestres artesãos. As tentativas dos filósofos de caracterizar o pensamento humano como a manipulação mecânica de símbolos estabeleceram as bases para a IA moderna. Figura 2. Definições sobre IA. Pensar versus agir. Humano versus raciocinar. Pensando como um humano,
O novo e o interessante esforço para fazer os computadores pensarem, máquinas com mentes no sentido total e literal. Automatização de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado. Agora, agindo como seres humanos. A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas. O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhores desempenhadas pelas pessoas. Pensando racionalmente. O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. O estudo das computações que tornam possível conceber, raciocinar e agir. Agindo racionalmente. A inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes. AI está relacionada a um desempenho inteligente de artefatos. Um exemplo de ente autômato é o mitológico Thales, um gigante de bronze que fazia rondas na proteção de Creta. Vide a figura 3. Figura 3. Vaso do século V a.C., retratando a morte de Talos. Segundo Chestin, o raciocínio inteligente por computadores tem sido um objetivo dos cientistas da computação desde que os computadores foram inventados pela primeira vez na década de 1950. Essa tarefa ficou conhecida como inteligência artificial. A inteligência artificial passou por várias ondas, desde otimismo, seguidas de decepção e perda de financiamento, seguidas por novas abordagens, sucesso e financiamento renovado. Como vimos neste último autor, o caminho da IA nunca foi tranquilo. Basicamente, o que ocorre é uma supervalorização ou empolgação inicial, quando uma nova descoberta, tecnologia, é desenvolvida, e depois vem um período de decepção. De qualquer forma, apresentamos o quadro 1, com um histórico sobre a IA. Quadro 1. Linha do tempo da IA. Ano e evento. 1931. Gödel demonstra propriedades da lógica de predicado. 1937. Turing destaca limitações com o problema da parada, halting problem. 1943. McCulloch e Pitts relacionam rede neural e lógica proposicional. 1950. Turing descreve a inteligência da máquina com o teste de Turing. O teste de Turing funcionaria da seguinte forma: uma pessoa fica conversando por texto com outra, sem vê-la e sem saber que é uma máquina. Se a pessoa achar que é outra pessoa, então a máquina passou no teste. 1951. Minsky cria computador de rede neural artificial. 1955. Algoritmo de damas de Samuel supera seu criador. 1956. Uma conferência em Dartmouth batiza o nome Inteligência Artificial. O computador Logic Theorist é apresentado por Newell e Simon. Em 1958, McCarthy cria Lisp e programas automodificáveis. 1959. Gelerner cria Geometry Theorem Prover. 1961. Newell e Simon imitam cognição com GPS, General Problem Solver. 1963. Laboratório de IA em Stanford é fundado por McCarthy. 1965. Robinson cria cálculo de resolução para lógica de predicado. 1966. Weizenbaum cria ELISA, programa de conversação. 1969. Minsky e Papert analisam limitações do perceptron. 1972. Kolmerauer cria Prolog, de Dombal inova em diagnóstico. 1976. MISIN, sistema especialista criado por Shortleaf e Buchanan. 1981. Japão lança projeto da quinta geração. 1982. R1 economiza 40 milhões para Digital Equipment Corporation. 1986. Renascimento das redes neurais com Rumeljard, Hinton e Sednowski. 1990. Redes Bayesianas e sistemas multiagentes ganham destaque. 1992. TD Gammon de tesauros mostra poder da aprendizagem por reforço.
1993. Início do projeto RoboCup. 1995. Vapnik cria máquinas de vetores de suporte. 1997. Deep Blue da IBM derrota Kasparov, primeira competição RoboCup no Japão. 2003. Robôs RoboCup demonstram avanços em IA e robótica. 2006. Robôs de serviço tornam-se foco em pesquisa de IA. 2009. Carro autônomo do Google é testado na Califórnia. 2010. Robôs autônomos começam a adaptar comportamento. 2011. Watson da IBM vence Jeopardy e destaca processamento de linguagem natural. 2015. Daimler lança caminhão autônomo. Google atinge marco com veículos autônomos. Deep Learning avança na arte. 2016. Google DeepMind Go derrota campeões no jogo Go. 2018. Início da construção de modelos de base em IA. 2020. GPT-3 da OpenAI produz texto semelhante ao humano. 2022. Gato da DeepMind realiza tarefas multimodais avançadas. Como podemos notar no quadro anterior, muito da terminologia utilizada é incompreensível por quem não é da área de computação. No entanto, isso não representa um problema para o nosso estudo, pois estamos nos propondo a ser usuários da IA. Nesse sentido, basta sabermos que, na última década, tivemos avanços tecnológicos, aprendizado profundo, Deep Learning e a revolução dos dados. O Deep Learning é um subcampo de estudos da IA, centrado em redes neurais artificiais, com múltiplas camadas de neurônios artificiais, que possibilitam um melhor processamento de imagens, áudio e texto em linguagem natural. Chegamos no momento deste histórico que podemos utilizar a IA para assistentes virtuais, recomendações personalizadas, reconhecimento facial, tradução automática, carros autônomos, chatbots, suporte ao cliente, jogos, detecção de fraude, aplicações de saúde, automação residencial, redes sociais, e-commerce, síntese de voz, criação musical, edição de imagens, geração de imagens por texto, buscas na internet, etc. Em relação ao mundo da pesquisa acadêmica e científica, desde os anos 1980, a IA tem sido utilizada com sucesso. Subharam Paul explora a relação entre a inteligência artificial e a metodologia de pesquisa, destacando o papel transformador da IA na formação de paradigmas e metodologias de pesquisa. O artigo salienta a simbiose entre a IA e a metodologia de pesquisa, levando à tomada de decisão baseada em dados e à maior precisão de previsão e à mais inovação. Já Chastain apresenta o uso da IA para enriquecer significativamente a experiência educacional em simulações de negócios na educação empresarial, para aprimorar o realismo, fornecer feedback mais preciso ou ainda possibilitar a criação de cenários de tomada de decisão mais sofisticados. Com relação aos benefícios do uso da IA em pesquisas acadêmicas, pode-se indicar: 1. Aumento da eficiência por meio da automação de tarefas repetitivas e análise rápida de grandes conjuntos de dados. 2. Melhoria na precisão com a redução de erros humanos e análise objetiva. 3. Descobertas inovadoras com a identificação de padrões e conexões que humanos não podem perceber. Em termos de desafios, é importante considerar questões éticas relacionadas ao uso de dados, preocupações com a privacidade e a presença de vieses. No caso da IA, viés refere-se a um desvio que ocorre quando os modelos de IA são treinados em dados preconceituosos ou parciais, resultando em um viés algorítmico, que pode levar a decisões injustas ou incorretas. Além disso, devemos estar atentos à dependência excessiva da tecnologia para manter o pensamento crítico e a supervisão humana. Outra questão fundamental é superar as barreiras de entrada, ou seja, possibilitar o uso da IA para todas as pessoas.
Para Ruby e para SAD, listam 3 formas com as quais a IA pode causar maior desigualdade social. São elas: 1. O uso de IA pode reduzir a necessidade de trabalho humano, e isso pode resultar em menos oportunidades de emprego e aumento da desigualdade de renda. 2. Sistemas de IA mal projetados podem perpetuar preconceitos, como viés racial em reconhecimento facial. 3. Desenvolvimentos de tecnologias de IA podem criar uma divisão entre os que têm acesso e se beneficiam e os que não têm, agravando desigualdades existentes. 1.2. Listagem de ferramentas de inteligência artificial. Antes de avançarmos no conteúdo deste material, disponibilizaremos um apanhado de ferramentas de IA, com alguns comentários. Várias delas serão citadas no decorrer das unidades. Elas foram indicadas aqui no início do material para facilitar a exploração. A. IA generativas de texto. SciSpace, útil para procurar artigos para estudá-los e subir material próprio para que ele auxilie a explicar uma tabela ou figura. ChatGPT, múltiplas funções, principalmente para textos. Poe, esta é uma coleção de dezenas de IA. Nela é possível subir arquivos. Perplexity, possui múltiplas funções, incluindo explorar a internet e subir arquivos. Luzia, não está mais em funcionamento. Bard, nota de leitura. Atualmente chama-se Gemini. Esta é uma IA do Google. Tem alguns recursos e limitações próprias. Bing, nota de leitura. Atualmente está incorporado com o Copilot da Microsoft. Essa IA já vem no navegador Edge e roda o ChatGPT 4. Character AI. Essa IA propõe-se a ser um amigo virtual. Pi. Essa é interessante, pois fala de forma natural, útil para treinar idiomas. Claude. Esta IA é muito interessante, pois suporta mais conteúdo. Llama. Essa é uma IA que a empresa Meta fez e que deixou para uso livre. IA generativas de imagem. Stable Diffusion, Poe, DALL-E, Canva, Microsoft Design, SeaArt, Midjourney, Leonardo AI, Adobe Firefly. IA generativas de música. MusicGen. Nesta IA você escreve um prompt, preferencialmente em inglês, descrevendo sua música. Opcionalmente, pode acrescentar uma gravação ou um áudio que será processado junto para criar a música. 2. Splash. Nesta IA, você escreve um prompt, preferencialmente em inglês, descrevendo sua música. Além disso, são dadas várias opções sobre como deverá soar a música e um local para você pôr o texto, no caso de uma canção. Nota da leitura. Atualmente existe uma IA chamada Suno, que é muito eficaz na criação de músicas. D. IA generativas de fala. Eleven Labs Speech Synthesis. Esta IA gera locuções conforme os textos digitados. Software Microsoft Clipchamp. Este software possui uma função de IA que gera locuções conforme os textos digitados. Nota sobre a leitura. Este e-book foi escrito em dezembro de 2023. Agora, em dezembro de 2024, esses recursos evoluíram. Atualmente, muitos desses recursos já estão incorporados em outros softwares e em sites. Continuando a leitura. Uma forma interessante de manter-se atualizado com as ferramentas de IA é oferecida pelo site Future Tools. Nele, você tem acesso a milhares dessas ferramentas de forma organizada, conforme a tecnologia de criação: texto, imagem, vídeo, som, música, objetos de negócio, lazer, desenvolvimento pessoal, etc. Fim da leitura da unidade 1.